Olá, queridos, a paz de Cristo. Olha, está muito frio, muito frio. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na capital, e aqui esse dia consta quase 8 graus positivos, a sensação de frio muito grande. Confesso que não sou um amante do tempo gelado e com muito esforço aqui estou buscando gravar esse vídeo para você. Portanto, aqui, para além do frio, a minha oração é que o nosso bondoso Deus nos aqueça diante dessa aula tão estupenda, magnífica, relacionada à vida desse grande homem de Deus chamado José. José que viveu um tempo no Egito, mas nunca foi do Egito. Até o final da sua vida, próximo da morte, há quase 110 anos, ele profetizou que Deus um dia visitaria o seu povo lá no Egito e o faria subir para a terra que emana leite e mel, para Canaã. E quando isso acontecesse, ele pediu um juramento para que os seus ossos fossem levados também para a terra da promessa, para constatar que ele nunca foi um egípcio. E esse homem de fé, de entrega, devoção, esse homem de total entrega a Deus, nos deixou um legado, um exemplo estupendo e sobre o qual hoje aqui nesse contexto nós aqui nos debruçaremos para aprender sobre José, esse homem que decidiu viver de modo íntegro na presença de Deus. Antes aqui de avançar nessa ocasião aqui, nesse momento aqui, né? Estou aqui me recompondo aqui em relação à posição aqui da câmera. Isso, maravilha, agora tá ok. De fato, pedir a você que curta esse vídeo, que comente, compartilhe, e se de alguma forma essa aula falou o seu coração, que você que registre essa experiência, o seu local, onde você está, enfim, dê aí, né, um feedback desse contexto aqui para nós. É muito importante essa interação tua em relação ao que fazemos aqui no Facebook, perdão, aqui no YouTube, né? É o frio aqui, de fato, me dificulta a pensar. Mas vamos lá, em nome de Jesus, né? Aqui é mais uma lição que compõe o trimestre vigente, que está tratando sobre os ícones da antiga aliança, e hoje aqui comentaremos sobre José, esse grande homem de Deus. Desde já aqui te peço sua colaboração, tá aí na sua tarja aí, né, vermelha aí, né, a nossa chave Pix. Se você sentir de Deus nos abençoar, deixe Deus te usar, porque eu sou terra boa, em nome de Jesus você vai colher 100 vezes mais. Portanto, vamos lá, sem mais enrolação, e tratar dessa lição importante. Vou aqui tirar essa cara maior, deixar somente a menor e tratar aqui de José, o triunfo da santidade. José, o triunfo da santidade. O texto bíblico básico para essa lição aqui é, claro, né, o livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 1 aos 11, porque desde o 37 até os 50, o foco da narrativa concentra-se na vida de José. O texto áureo, principal de referência, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 22, o qual diz o seguinte: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos para os levarem para a terra de Canaã. É aqui uma referência que insere José na galeria dos heróis da fé. Esse José é o 11º filho de Jacó, o último foi Benjamim, o primeiro filho dele com Raquel, portanto o filho da sua velhice e também do seu amor para com Raquel, e um homem que Deus resolveu exaltar, levantar e fazer através dele a diferença na terra. Vamos lá aqui ver sobre José, né? A revista sempre traz 3 pontos importantes em relação aos objetivos principais da lição, os quais estão aí na sua tela aí. Entender que as dificuldades promovem a ter experiências com Deus. Ou seja, né, cada luta, cada adversidade que enfrentamos, que passamos, elas de alguma forma corroboram para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E, portanto, é importante olharmos as crises da vida não de maneira desesperançosa ou desesperadora, mas sempre olhar de maneira auspiciosa, com entendimento, buscando entender qual a lição que Deus deseja nos dar a partir da aprovação.
porque a aflição, ela faculta isso. Deus utiliza a pedagogia do sofrimento para nos ensinar. Ele não deseja que soframos, não faz parte da sua vontade, mas em função desse mundo caído, ele se apropria das questões circunstanciais relativas desse mundo e, portanto, nos proporciona lições. Foi bom ter sido afligido para que eu contemplasse, eu aprendesse a sua lei, né? O próprio Paulo disse que as aflições têm um peso de glória, portanto promovem crescimento. Está lá, porque a tribulação produz a paciência experiência, e a experiência não traz confusão. Ou seja, há uma pedagogia divina utilizada a partir da linguagem do sofrimento. Eu só acho que é importante entender que as dificuldades da vida promovem experiências profundas com Deus e, portanto, crescemos no Senhor. Logo, não reclame, não murmure, não fique lamentando. Entenda o que Deus quer para você. Deus usa a escola do deserto para fazer com que o seu povo mude a mentalidade. Também aqui buscar uma vida de santidade no Senhor, né? Com o Senhor. José, ele tem tantas marcas importantes, dentre as quais a decisão pessoal de servir a Deus com alegria, mesmo num ambiente hostil e contrário, notadamente marcado por frustrações e injustiças, ele decidiu ser fiel ao Senhor. E por fim aqui, analisando minimamente a história de José, podemos reconhecer com clareza esse Deus que controla, esse Deus que conduz a história. A história começa, desenvolve-se e culmina nesse Deus que é o Senhor da história, de sorte que nada foge ao seu controle. O seu propósito se cumpre cabalmente, totalmente, porque a palavra de Deus ela é liberada e ela carrega nela a fidelidade de Deus. E a sua fidelidade é a causa primeira dos cumprimentos, né, das promessas feitas por Deus, porque assim como a chuva desce e a neve e regam a terra e faz germinar e frutificar e dá pão o que semeia, também é a palavra que sai da boca de Deus, ela fará aquilo que lhe apraz, né? Porque ele vela, ele observa o cumprimento de cada palavra liberada. E em caso de José aqui, mesmo com todas as artimanhas, todas as ações luciferianas que os seus irmãos fizeram para com José, ao final de tudo se concretizou aquele sonho que ele tivera, em que os seus irmãos e o seu pai se inclinavam diante de José. Portanto, Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos lá aqui pensar na questão de agora. Conforme já que sinalizei, né, do 37 ao 50, o foco de fato está na vida de José, enquanto um instrumento humano que Deus utilizou para mudar, inclusive, o destino de uma nação, né? Claro, ele teve reverberações para o mundo inteiro, em função da grande fome que assolou a humanidade naquele contexto, mas ele se centra também na própria história do povo de Israel, porque ele foi por Deus usado para salvaguardar o povo da grande fome que abatera sobre o mundo. E a gente entende que Deus tem promessas, planos individuais para a pessoa, para José, mas os desdobramentos ultrapassam a existência humana, porque o propósito é sempre maior do que a pessoa, né? E além disso, nesse contexto, a gente percebe também essa ironia de Deus, ou a sua soberania, em que ele escolhe exatamente aqueles que, do ponto de vista humano, não seriam escolhidos. Veja, ele escolheu Isaac ao invés de Ismael, escolheu Jacó em lugar de Esaú, escolheu Judá no lugar de Rúben, escolheu Efraim no lugar de Manassés. Ou seja, Deus não é limitado por preferências e costumes de tradições humanas, porque ele é Senhor, enquanto Senhor está assentado no alto e sublime trono, vestido de glória e de majestade, que pega o céu, faz trono, a terra escabelo dos seus pés, porque tudo foi feito por ele e para ele. Além de ele ser o criador de tudo, ele também é o sustentador de todas as coisas, portanto, somente a ele a honra, a glória e o louvor. E José está nesse mote, nessa perspectiva, nessa esteira. E quando a Bíblia começa a narrar a sua história, é uma história do ponto de vista inicial, uma história
inusitada, né? Começa a demonstrar algumas pontos assim, periclitantes ou pontos sensíveis da história de José, como se sinalizasse de alguma forma que alguma coisa iria acontecer de modo negativo em função da circunstância na qual José fora criado. Afirma a Bíblia que o seu pai, Israel ou Jacó, o amava José muito mais do que todos os seus filhos. Por quê? Ele explica, porque era filho da sua velhice. Foi ali o final no que diz respeito à geração de filhos. Depois teve Benjamim, né? Mas já na idade avançada. Além disso, um filho oriundo de Raquel, a mulher que Jacó amava, e ele, portanto, passou a ter um carinho especial por José. E aqui é um dado importante: Jacó não se atentou para os pontos negativos de uma criação prediletiva, da predileção, da escolha de um filho em detrimento de outros. Parece que ele não aprendeu em casa essa dinâmica, porque ele viu como a predileção é prejudicial, né? Porque ele foi predileto de Rebeca e seu irmão Esaú, predileto de Isaac, e essas escolhas aí, né, de maneira inadequada, porque a criação tem que ser feita de maneira equânime, igualitária, ou de total de isonomia, né? No entanto, não foi assim que ele fez, passou problema e repetiu isso na sua casa, em dar destaque a José. Tanto é verdade que ele deu para José essa túnica multicolorida, essa túnica de várias cores, uma roupa, uma vestimenta, uma túnica que visava destacar, porque ela era muito cara, uma roupa tipicamente de nobres, e José estava usando isso em função do presente que seu pai lhe dera, além de colocá-lo na posição de berlinda, em levá-lo a até contar situações inadequadas dos seus irmãos para José, né, para Jacó, perdão. Então, assim, e além disso, além da túnica colorida, além de um amor exacerbado de Jacó por José, ainda os sonhos que José conta, narra, de alguma forma sedimentam esse ambiente hostil para ele na casa do seu pai. José teve 2 sonhos, nos quais ele viu que os feixes, seus irmãos, se inclinavam diante do seu feixe, portanto, uma posição de inclinação. Viu também que o sol e a lua e estrelas se encurvavam diante dele, portanto, manifestando uma postura de liderança que seria exercida mais à frente a partir da vida de José. E esses sonhos, de alguma forma, revelam feixes que se dobram e estrelas que se encurvam, né, diante de uma situação. Isso gerou, claro, inveja, ódio, perturbação no coração dos seus irmãos, que mais à frente intentaram matar José de maneira vil, covarde, inimaginável, indigna de pessoas que se dizem irmãos, né, irmãos. Mas aqui a gente vê já uma história de um jovem de 17 anos, a semelhança de Davi, que basicamente também nesse mesmo contexto de idade provocaram invejas em seus irmãos. José e Davi são jovens proeminentes, promissores, que já manifestavam já na sua adolescência toda uma pujança de promessas e intervenções de Deus, que inclusive provocaram sentimentos malignos no coração dos seus irmãos. José e Davi provocaram inveja dos seus irmãos por conta do que Deus iria fazer na vida deles, né? Outro dado importante em relação à vida de José é que ele era, né, assim, uma adolescente que já carregava no coração um plano de Deus. Os sonhos que ele tivera de Deus, de alguma forma, sinalizavam que ele iria exercer um papel de liderança. Deus tinha um plano para a sua vida, e esse plano envolvia algum tipo de liderança. Um adolescente com um senso de destino divino. É importante demais termos uma vida já minimamente direcionada, com objetivos, com alvos. Isso nos faz aproveitar bem o tempo,
dirimir as nossas ações em objetivo, em função ou motivados para alcançar aquilo que desejamos. Viver sem propósitos, viver sem objetivos, na verdade, é um subsistir em fraqueza, né? Assim, de maneira aleatória, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o povo de Deus não deve viver de maneira, assim, indefinida. É fundamental que você tenhamos no coração um objetivo claro, e que esse objetivo, que esse alvo, que essa meta seja um alvo implantado por Deus, colocado por Deus, imputado por Deus, para que os nossos esforços estejam perfeitamente alinhados, em sintonia àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, para a glória do seu excelso e maravilhoso nome. Você que está aí, concorda? Diga amém. Nessa história também aqui temos um exemplo claro de Deus operando o bem a partir do mal perpetrado por humanos. A vida de José tem duas grandes etapas, a etapa da aflição e a etapa da bênção. E a etapa da aflição tem a ver com as ações luciferianas que os seus irmãos impuseram em vendê-lo para o Egito de maneira escravizada e, portanto, todo um desdobramento dessa dinâmica de situação de vulnerabilidade. Em contrapartida, a despeito da ação do maligno, tem a mão de Deus que conduz todo o processo e, ao fim e ao cabo, faz valer a sua vontade soberana e, portanto, leva José a um tempo da bênção. O tempo da aflição é o tempo da injustiça, da perplexidade, da incompreensão, das injúrias, calúnias, difamações e, portanto, as agruras pertinentes a um tempo da aflição. E o tempo da bênção é o tempo no qual Deus determina a sua vontade soberana e exalta e eleva José a uma posição de tripla honra, de dupla honra, uma posição de fato elevadíssima em função da demonstração inequívoca do poder extraordinário desse nosso Deus. Vamos lá aqui pensar José no tempo da aflição. No tempo da aflição. No tempo da aflição. No tempo da aflição, é o tempo no qual se levantam inimigos. No tempo da aflição, inimigos se levantaram, inimigos surgem dos mais inesperados lugares. No tempo da aflição, meu amigo, até a pessoa mais próxima, que de repente seria a função básica dela, nos proteger, nos promover, nos prover, é a primeira a se levantar contra e criar situações desconfortáveis e desfavoráveis. Assim foi na vida de José. Os seus irmãos se levantaram, irmãos invejosos, irmãos maquinadores e assassinos. Invejosos porque José tinha uma túnica colorida e os seus sonhos de liderança sobre eles. Irmãos maquinadores que, quando viram José ao longe, em sua direção, se organizaram e pensaram, vamos matar, tá lá, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. Não morreu José em função da mão de Deus que o protegeu e o livrou da morte, porque a ideia primeira era matar José. Rubem interfere, de alguma forma canaliza e conduz o processo para lançá-lo numa cova, numa cisterna, que graças a Deus estava vazia, ele não morreu. Mas a Bíblia diz lá na frente, aqui no capítulo 42, os irmãos narrando o que fizeram com José, nós vimos os seus olhos, o seu rosto e a angústia na sua face. Imagina aqui a perplexidade dos seus irmãos pegando José e lançando numa cova, numa cisterna para morrer e deixaram lá, assim, foram embora. Rapaz, é uma situação assim de extrema angústia, um jovem, um adolescente passando por aquele momento de terror, de agonia, de sofrimento, de humilhação e de ânsia da morte que pairava sobre a vida do jovem mancebo José. Matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. Para eles, o lugar de José era na cova, era na morte, a sepultura. Enquanto Deus pensava em colocá-lo num lugar elevado, seus irmãos tentaram, de modo frustrado, lançar José na cova.
José na sepultura, numa cisterna fria, gélida, quiçá até enlameada, enlamaçada, enfim, não importa, mas sem uma perspectiva de saída. De sorte, a morte era a única saída para José naquele momento. Mas Deus tem seus caminhos de livramento. Passou ali naquele contexto uma caravana, os caravaneiros, muito comum naquele contexto da região na qual ele estava próximo, né, em Siquém, saem ali de Gileade e vão em direção ao Egito e, portanto, eles tiveram uma ideia de vender. Até ali, me parece, sem a anuência de Rúben, que depois volta à cisterna, lá não se encontrava mais, e a vida que segue, né? Foram vendidos, ele foi vendido aos midianitas, também chamados de ismaelitas. Todo midianita é um ismaelita, mas nem todo ismaelita é um midianita. Midianita também é um descendente aí também dessa linhagem de Ismael, que se confundia ali no contexto da definição dos povos antigos. É só você ler depois o livro de Juízes, capítulo 8, você vai encontrar ali uma citação relativa a esse nome comum entre ismaelita e midianita. Mas aqui o resumo da ópera, essa caravana passante, né, compra José e o leva para o Egito como escravo, já escravizado, né? É o tempo da angústia, é o tempo da aflição. Deixa a casa do pai, o convívio com os irmãos, o afago de Jacó, a convivência, mesmo conturbada, dos seus irmãos, deixa um ambiente de segurança, um ambiente conhecido e vai para uma terra distante como escravo no Egito. Por si só, uma situação extremamente lamentável, mas lá vai o grande herói de Deus sendo levado ao Egito como escravo, né? E lá no contexto já na casa de Potifar, que você conhece já bem a história, é esse eunuco de Faraó, capitão da guarda e, portanto, uma pessoa proeminente dentro da estrutura da sociedade egípcia. Ele dá a José o espaço de governar. José se torna o principal mordomo de Potifar, mas dá para ele uma orientação: não toque na minha mulher, na minha esposa. Todavia, a Bíblia diz que a mulher de Potifar, né, do seu senhor, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Imagina aqui esse assédio moral, esse assédio forte. A mulher, a senhora de José, coloca nele os seus olhos, esses olhos eivados de vontades, de carências, esses olhos, né, impetinentes, esses olhos desejosos, né, em querer se transformar José numa máquina de carne, de maneira muito vil, muito cruel, o assedia e o obriga, basicamente, a se deitar com ela. É uma tentação em alto grau, em alto nível, porque no tempo da angústia é assim: o que você mais necessita, o diabo te oferece, né? E coloca a pessoa quase que numa berlinda, dificultando-a de dizer não. Mas se você é fiel a Deus e você entende que Ele é o teu Senhor, por mais que a tentação seja altíssima, a nossa posição é dizer não, dizer sim para Deus, né? José tentado em alto nível, porque na aprovação, no tempo da aflição, de fato, a aprovação alcança os píncaros, né, do seu grau mais elevado de destruição. Mas também, uma vez aprovado, né, a honra é quase subsequente. E além disso, de irmãos invejosos, maquinadores, assassinos, de tentação elevada, também José sofre os danos da calúnia e da difamação, ações, atitudes que visam desconstruir a nossa imagem, colocar em xeque o nosso caráter, a nossa persona. E José sofreu isso. Veja que as palavras da mulher de Potifar já começam, né, de maneira a preterir, de maneira a denegrir, que não enquanto torná-lo negro, como forma aí tem uma militância que tentam inculcar nas palavras novos significados, mas de manchar a honra de José, o chamando de o hebreu, já um povo já de segunda categoria na perspectiva dos egípcios, né? O hebreu entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. Aqui é um caso aqui muito inusitado de uma tentativa de estupro
de violência sexual, na qual a mulher se encontra vestida e somente o homem sem roupa, né? Assim, para mostrar a fragilidade, né, da acusação que essa mulher faz em relação a José. Permita-me aqui, sem querer polemizar, tá? Mas caráter não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com a pessoa. Tem homem mau caráter e também tem mulher mau caráter. Tá? Não é o gênero, não é o sexo que determina se a pessoa é de boa índole ou não. Tá? Aqui sou defensor primaz das mulheres, da honra, da dignidade, da sua importância e grandeza, que vai na mesma linha da proposta de Jesus em promover a mulher ao posto, né, de dignidade, até mesmo em alinhamento com o que Deus pensou na ideia inicial em trazer à existência Eva, para que de fato fosse uma complementariedade em Adão e ambos uma só carne, portanto, uma proposta de unicidade, né? Unicidade muito mais do que unidade. Sou defensor aguerrido da mulher, mas também que não posso colocar panos quentes e dizer que todas as mulheres não erram. Não, longe de mim. Se assim o fora, não teríamos presídios femininos, ok? Mas aqui é uma outra história, voltar aqui. Essa mulher de Potifar, de fato, uma mulher indigna, que desejou José, obrigou a deitar-se com ele, sentiu-se frustrada, rejeitada, e a sua rejeição foi traduzida em ódio, em calúnia, em desejo de matar José, porque acusá-lo de estupro naquele contexto, só restaria uma saída para José, que era a morte. Um escravo certamente morreria, mas de alguma forma Potifar decide lançá-lo na prisão. Prisão esta que na leitura do texto Potifar tinha certa influência, porque também era capitão da guarda. E assim avançando, né? Mas ele foi caluniado. No tempo da aflição ocorrem, né, perseguições, invejas, perturbações, tentações no mais alto grau elevado, calúnia, difamação, aquela turbulência de adversidades que sobressaem, que sobressaltam em nossa vida, de sorte que é fundamental que no tempo da angústia eu e você estejamos firmes na presença de Deus. Só venceremos a angústia se depositarmos a nossa fé naquele que vive e reina para sempre. No tempo da angústia, inimigos se levantam, mas também no tempo da angústia, Deus não nos abandona. No tempo da angústia, Deus não nos abandona. A expressão "o Senhor estava com José" é uma expressão recorrente, é uma expressão constante. E acontece, sobretudo, no capítulo 39, no qual há uma descrição do mais alto grau de sofrimento de José, que ele sai no 37, né, no 37 é vendido como escravo, o 38 há um hiato que trata sobre Judá, 39 se encontra escravo em Potifar, na sua casa, é caluniado, vendido como escravo, vai para a prisão, escravo, caluniado, prisão, em uma situação de ignominia muito grande, né, vendido, escravizado, caluniado e prisioneiro. Nesse tempo mais agudo do seu sofrimento, há pelo menos 4 vezes a expressão "o Senhor estava com José". Ou seja, por mais que eu e você estejamos no tempo da angústia, e nesse tempo choramos, sofremos muito, mas Deus não nos abandona. Deus é contigo nessa aflição. E você vai perceber a boa mão de Deus e Ele vai te ajudar a vencer o tempo mau, te arrancar do charco de lodo, desse lago terrível e firmar os teus pés numa rocha, porque Deus é fidelíssimo, como diz uma amiga que eu tenho, uma irmã, Cristina Bavassano, uma pessoa muito querida por mim, ela fala, Deus é fidelíssimo, e é uma verdade inequívoca, Deus é fidelíssimo. Tá lá o texto, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam.
ainda que, mesmo que, apesar de eu e você atravessemos os vales da morte da vida, Deus permanece, continua conosco. E é a sua presença, é a constatação da sua mão poderosa que nos leva a transpor a adversidade e vencê-la em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz categoricamente, no nome do Senhor faremos proezas. Quem concorda, diga amém. Tá lá. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu, Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, estou contigo. Que coisa maravilhosa é no tempo da aflição desfrutarmos da proteção de Deus, porque no dia da angústia, no dia da adversidade, ele nos esconderá no seu pavilhão, aleluia. No dia da angústia, no dia do pão das dores, no dia do sofrimento, no dia do choro, no tempo do choro, o Senhor está conosco e transforma o choro em alegria, porque com certeza o inverno passa e o tempo de chegar, o tempo de cantar chega para nós, no precioso nome de Jesus. Deus está contigo. No tempo da angústia, inimigos se levantam. No tempo da angústia, Deus está conosco. No tempo da angústia, é um tempo em que Deus usa para, através da dor, promover crescimento. De repente, a tua aflição, a tua angústia aí, essas injustiças que você vem vivendo, Deus está as utilizando para te promover, te burilar, te forjar para um novo tempo. O tempo da angústia não duraria a vida inteira. José seria elevado à posição extraordinária de grão-vizir de um governador do Egito, mas, para tanto, passou pela escola de Deus. E Deus utiliza o sofrimento para nos ensinar. Está lá. Quando José teve um filho, Manassés, depois teve outro, Efraim. E ao ter Efraim, ele o chamou de Efraim. Por quê? Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na terra da tua aflição, da desonra, da humilhação, Deus te fará crescer, Deus te multiplicará, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Não é clichê não, é verdade. Deus está usando essa dor para você entender quem Ele é, quem você é e te preparar para um tempo de excelência que está próximo, porque o que há de vir virá e não tardará. Se você concorda, diga amém, aleluia. Está lá, José não culpa a Deus, pois entende que ele está sempre no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. E quando José se reporta esse tempo dele de sofrimento, ele afirma, está lá, ó, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos que me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Foi a mão de Deus, vontade permissiva aqui, não diretiva. Deus não colocou inveja no coração dos irmãos. Eles intentaram, agiram livremente, mas Deus no controle, Deus guiando. Entendeu que aquele tempo ali era um tempo necessário para promover salvação para o mundo. É verdade, olha, aquela situação todinha é porque Deus estava antevendo a grande crise que viria e levantou um homem que seria o canal pelo qual Deus iria abençoar o seu povo. José foi levantado no tempo da angústia, foi nele preparado para promover libertação, proteção, provisão para o povo de Deus. O que está em foco aqui é o povo de Deus. É Deus agindo através de pessoas para abençoar o seu povo. Não é por conta de José, o grande herói de 37 aos 50 de Gênesis. Não é José, é Deus que controla a história. É Deus que usa a dor para promover crescimento. Vós bem sabeis, bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Deus é fiel, portanto, aprenda o que Deus quer te ensinar no tempo da angústia e com certeza o seu propósito é maior do que você. Aqui, agora o tempo da aflição estamos vivendo. O que fazer? O que eu posso fazer no tempo da aflição aqui à luz de José?
O que devemos fazer no tempo da aflição, na perspectiva aqui de José. José fez, no tempo da aflição, mantenha a fidelidade e integridade diante de Deus. No tempo da aflição, você não pode trocar os pés pelas mãos. No tempo da aflição, você não pode desistir, lançar fora a sua fé, baixar as armas e retroceder. Não. No tempo da aflição, mantenha a sua fidelidade a Deus e a sua integridade também. José tinha motivos soberbos para dizer: não quer saber de Deus, da sua palavra, desse povo, das ideias do meu pai, porque só sobrevieram sobre mim somente adversidades, portanto, aquelas ideias de um Deus que protege, o Deus de Abraão, o Deus da glória, esquece tudo e vou dar vazão à minha vontade, viver a minha vida. Viver a minha vida. Uma palavra extremamente contrária. José, a despeito de tudo, sempre teve na mente que a sua vida estava na mão de Deus, estava no Senhor. Você encontra isso em N passagens do livro, da história. Aqui destaquei somente aquela palavrinha em que a mulher dele, de Potifar, tenta José, ele abre mão dela, não se deita com ela, mesmo na sua jovialidade assim, aflorada, digamos assim, ele afirma: pecaria eu contra Deus? Pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? A razão pela qual José não coabitou com a mulher de Potifar não foi por conta de Potifar, foi por conta do seu entendimento que tinha a ver com Deus. A nossa vida é com Deus. Nosso propósito é com Deus. O que você tem a fazer é com Deus e com a sua palavra. Não tem a ver com circunstâncias da vida, não tem a ver com pessoas, quem quer que seja, tem a ver com Deus. Priorize Deus, coloque Deus no único lugar que ele deve estar, em primeiríssimo lugar. Ele não aceita outro lugar. Porventura, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? De forma alguma. José fugiu, mesmo sabendo de que a sua vida estaria em risco. O texto aqui não visa destacar a situação da mulher de Potifar, mas sim destacar a fidelidade de José. Deus ama a fidelidade. Ele sabe perfeitamente honrar aqueles que o honram. Ele sabe perfeitamente presentear, ser galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se aproximam de Deus, dizem não ao pecado e ao mundo e abraçam a promessa e a fidelidade na presença do Senhor. No tempo da angústia, o que fez José? Faça tudo com excelência. Com excelência, se dedique, dê o seu melhor. José, na casa do pai, de maneira honrosa, honrou o pai e fez com que até essa posição de governador em casa já se ali evidenciasse de maneira embrionária. José, na casa de Potifar, fez tudo com excelência. E o texto diz claramente que o Senhor o prosperava. Na prisão, da mesma forma, ao ponto de sobressair sobre os prisioneiros. No governo no Egito, da mesma forma. Ele é o Zafenat-Paneia, o salvador do mundo. Soube administrar com excelência o tempo da fartura e o tempo da escassez. Um homem preparadíssimo, um homem que fez tudo com excelência. Quando você faz com excelência, você atrai a atenção de Deus e também a promoção entre pessoas. Quem é negligente, quem faz as coisas de qualquer maneira, não tem vez, não tem voz. Quem faz com excelência, recebe galardão, porque tudo que é excelente é custoso. Se é custoso, são poucos que fazem. Portanto, faça com excelência. Sirva a Deus com alegria e se apresente a Ele com louvores nos seus atos. Que maravilha! José é um exemplo clássico de excelência. Está lá. Ao invés de ficar reclamando da vida, José fez com excelência. Que Deus te leve também a compreensão. Cesse agora a murmuração, a preguiça, o desleixo, o descaso, essa postura inaceitável e se esmere-se em fazer com excelência, porque o que você faz é para Deus em primeiro lugar. Deus está vendo o que você fará e com certeza irá te recompensar sobre modo, tá? Resultado, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José era de fato uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas,
a qual dava o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo que fazia prosperava, dava certo, porque o Senhor estava com José. Amém, querido? Vamos lá aqui, né? Até daria uma explicação maior. No tempo da angústia, o que fazer? Não permita com que as frustrações da vida roubem do teu coração as tuas forças. Porque senão você vai entrar num ciclo de murmuração, de reclame, de insatisfação, por quê e tal. Vai entrar numa lamúria e a sua alma vai ser tão entenebrecida de sorte que a sua força no dia da angústia será pequena. E se te mostrares frouxo no dia da angústia, com certeza as tuas forças serão pequenas. Portanto, não se deixe envolver-se pelas injustiças da vida. José foi vendido, caluniado, uma realidade contrária, mas decidiu ser fiel a Deus e fazer com excelência. Neutralize toda a força contrária na tua vida e siga firme na presença do Senhor. Quem concorda, diga amém. Mas é claro que José passou pelo tempo da aflição. No tempo da aflição, agiu corretamente, até que Deus o tirou da aflição e o levou ao tempo da bênção. José, no tempo da bênção, da vitória, da honra, do crescimento, o que devemos fazer? José, primeiro, liberte-se dos rancores dessa vida. Deixe Manassés crescer em você. José, ao ter o primeiro filho, com a sua esposa, o chamou de Manassés, e chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. É refazer a vida, é seguir em frente, não deixar com que o ódio, o rancor, de fato, se assenhorie de nós. A grande vitória, a grande honra, o poder extraordinário de José não foi assentar-se no trono, foi liberar perdão para os irmãos. Foi em meio a tanta situação, quando ele se depara com os seus irmãos, o rei os reconhece e se afasta para chorar. Ao ver o seu irmão Benjamim, há toda uma alegria posta no coração de José em rever o seu irmão Benjamim. Quando seu pai chega, Jacó, ele se lança ao pescoço e o abraça e vive intensamente. A alegria de viver foi maior do que a tristeza da traição. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não permita com que raiz de amargura, perturbação, ódio, rancor, ira venham dominar a sua vida. Libera o perdão. Ao liberar perdão, você é liberado. Você é liberado. A pessoa outra também se libera, mas você é liberado. Porque perdão é deixe ir, libere, solte, seja livre dessa angústia e viva o que Deus quer para você. Que Manassés também seja uma realidade na tua existência. Veja José, mais à frente, está lá, e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois, seus irmãos também com ele falaram. Ou seja, que você seja livre da angústia. No tempo da bênção, por favor, desfrute das oportunidades que Deus te concede. José passou como escravo, né, na casa de Potifar, como prisioneiro na prisão, né, na cova, no contexto dos seus irmãos, mas chegou o tempo da bênção, o tempo da honra. Assentou-se no trono como governador do Egito, somente abaixo de Faraó. No tempo da bênção, desfrute, está lá. A Bíblia diz categoricamente que Faraó colocou em José anel na sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs colar de ouro no seu pescoço, colar de ouro, linho fino, anel no dedo, sentando no trono, honrado pelas pessoas, né? As pessoas se inclinavam diante dele, ou seja, acabou o tempo do biju. Agora é tempo de ouro, de colar de ouro, tempo de desfrutar. Desfrute da bênção de Deus com responsabilidade, reconhecendo que a boa mão de Deus te concede, mas desfrute. No tempo da bênção, por favor, desfrute da honra que Deus te colocou no nome de Jesus. Desfrutar é uma coisa, ser pródigo, né, e devasso são outras questões, mas desfrutar, de fato, é vontade de Deus, porque a riqueza tem a ver com 3 ações: abençoar a sua vida, investir na obra e abençoar pessoas. No tempo da bênção,
utilize o poder ou a sua condição para oportunizar e abençoar pessoas. Tempo da bênção, usufrui, desfrute. No tempo da bênção, abençoe pessoas. José foi uma pessoa que oportunizou ao pai, aos seus irmãos e à humanidade como um todo, condições de sobreviver e de desfrutar posições jamais inimaginadas por eles. Veja que o próprio Jacó abençoou o faraó. Jacó, na velhice, já com quase 130 anos, acessando o palácio no Egito, tendo acesso a Faraó. E ao acessar Faraó, o abençoou. Nunca imaginava, né? Já quase 40 anos depois que José, 20 anos depois, basicamente, que José havia saído, né? Ele é levado aos 30, portanto, 13 anos, porque ele sai de lá aos 17, passam-se 7 anos de tempo de vacas magras, vacas gordas, depois 2 anos de tempo de vacas gordas, enfim, já ali aos 40 anos de idade, né, José oportuniza Jacó de entrar. Ele, portanto, ficou fora de ver José ali 23 anos, 25 anos mais ou menos, sem ter a presença de José consigo, pensando que havia morrido, e ao final da vida ainda Deus lhe deu mais 17 anos para viver com José no Egito, vendo seu filho honrado, e alegrou o seu coração, e teve a oportunidade de acessar o palácio de Faraó e abençoar Faraó. É porque o patriarca estava ali diante de Faraó, e Faraó é abençoado por Jacó. Seus irmãos também, da mesma forma, assentaram à mesa com José e foram extremamente honrados. O povo de Israel, recebeu a terra de Gósen, o melhor lugar da terra no Egito para quem trabalha com agricultura e criação de animais. Realizou um dos maiores funerais, de uma cerimônia fúnebre, né? Embalsamou Jacó, 70 dias de lamentação, grande caravana para Macpela, onde Jacó foi enterrado, e, portanto, usou os recursos que possuía e abençoou pessoas, oportunizando. No tempo da bênção, não perca tempo querer se vingar. No tempo da bênção, não perca tempo com sentimentos mesquinhos, né? Com rancores, com ódio. No tempo da bênção, use o poder que Deus te deu para abençoar pessoas. Porque se você abençoar pessoas, Deus vai te honrar. Quem concorda, diga amém. No tempo da bênção, o que fazer? Use o tempo da bênção para planejar o teu futuro. 7 anos de vacas gordas. José utilizou bem o tempo da bênção, reservou para vivenciar um tempo de escassez que se viria sobre o mundo. Tá lá, ajuntem, amontoem, guardem, né? A ideia aqui de guardar, amontoar, juntar, pensando no dia da manhã. Isso não é falta de fé, é planejamento. Antever que esse mundo é marcado por momentos de instabilidade. Você precisa, na bênção, ter de Deus capacidade para administrar o seu bem e viver de modo seguro na presença de Deus. E por fim aqui, no tempo da bênção, nunca esqueça que foi a boa mão de Deus, porque tudo provém do nosso Deus. No tempo da bênção, entenda, foi Deus. Quem te honrou foi Deus. Quem te livrou da cova foi Deus. Quem te promoveu governador foi Deus. Quem te deu recurso foi Deus. Por quê? Tá lá. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado quando os seus irmãos se aproximaram de José, e eles se prostraram diante dele, se encurvaram diante dele. José observa aquela cena dos irmãos encurvados sobre ele, e se lembra de que um dia Deus lhe deu uma visão, que um dia Deus lhe deu um sonho, e nesse sonho ele viu seus irmãos se inclinando. Ele se lembrou, isso aqui está acontecendo, se cumprindo, é a boa mão de Deus. A Deus seja a glória, o louvor, a adoração, minha exultação, desde agora e para sempre. Então José lembrou-se, reconheceu dos sonhos que havia sonhado. Sonhos de Deus se cumprem. Sonhos que Deus nos dá
se realizam, porque os sonhos de Deus são infalíveis. Você concorda? Diga amém. E José acaba sendo aqui um tipo de Cristo em função do modo comparativo perfeitamente possível estabelecer entre José e Jesus. Eu vou aqui contar, avançar por conta já do horário, já do tempo. E por fim aqui, conclusão. José foi um homem marcado por coragem, integridade, excelência e fé. Antes de morrer, profetizou, porque em José é a fé que profetiza. Em José é a fé que antevê o futuro e libera a palavra. E eu morro, mas Deus certamente, certamente, certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para uma terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Que eu e você também tenhamos essa mesma postura de José. Acreditar no Deus que cumpre promessas, que cumpre palavras. E mesmo não vendo com esses olhos na eternidade, eu e você teremos plena consciência de que a boa mão de Deus é literalmente infalível. Que Deus te abençoe, te prospere, te honre e aplique a sua palavra no seu coração e te conceda sonhos que possam te orientar na caminhada para que ao final de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.